Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Erika Martinez e é um grande prazer ter vocês aqui no meu canal. E como vocês podem ver, hoje a receitinha é de uma deliciosa coxinha de carne moída. Simples e fácil de fazer. Você pode até ganhar uma graninha com ela, hein? Para começar a nossa receita, aqui na panela de pressão, eu tenho cerca de 700 gramas de mandioca, tá? Cozinhando apenas com água, tá? Não coloquei sal na mandioca. Em algumas cidades aí vocês vão conhecer por macaxeira ou outro nome. Mas aqui a gente chama de mandioca mesmo, tem gente que chama de aipim. E eu cozinhei ela só na pressão, na água, sem sal, sem nenhum tempero. E nós vamos fazer dessa mandioca um purê de mandioca pra gente iniciar a nossa massa da nossa deliciosa coxinha. Pessoal, a coxinha está ficando cada dia mais difícil de se encontrar na lanchonete porque dá um trabalhinho, mas olha, é um dos melhores salgados da vida, não é verdade? Aqui na minha velha e guerreira panelinha, eu coloquei 500 gramas de carne moída. Essa foi moída uma vez só. Se você puder pedir no açougue para moer 2 vezes, vai ser bem melhor. Aí eu coloquei vários temperinhos, o tempero é bem a gosto, tá, pessoal? Coloquei alho, cebola em pó, chimichurri, curry, vários temperinhos. E finalizei com cheiro verde. E é sempre bom fritando e mexendo sempre com uma colher ou uma espátula para soltar os gruminhos da carne moída e não ficar empelotado. Enquanto a nossa carne tá dando uma esfriadinha, já deixei o purezinho da mandioca esfriar também. Nós vamos iniciar com 300 gramas de farinha de trigo, 2 colheres e meias de margarina, um ovo inteiro e um pouquinho de sal, tá? Pra gente dar uma salgada na mandioca, que lembra que ela não foi sal no cozimento, tá? Se você cozinhar, esquecer aí, por hábito, cozinhar com mandioca, cozinhar a mandioca com sal, coloque bem pouquinho sal pra não estragar a massa. Para iniciar os trabalhos da massa, no nosso purezinho de mandioca, eu coloquei o sal, a margarina, um ovo inteiro e nós vamos mexer, tá? Mexe bem, gente, vai dar uma dificultada aí, mas tenha fé que vai dar certo, tá? Por isso que muita gente desiste de vender nas lanchonetes a tão sonhada e gostosa coxinha, porque dá trabalho, gente. Dói o braço. Se você tiver um problema no braço, aí ou na mão, sentir dor, joga esse conteúdo aí na sua batedeira. Se você tiver uma batedeira planetária que tem aí os batedores próprios para massas mais pesadas, joga isso daí na batedeira e seja o que Deus quiser. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? Tudo batido na mão, misturado, tá? A gente troca de colher, troca de espátula, mas dá certo. E agora a gente vai colocar o trigo nessa massa, que é o nosso último ingrediente dessa massa. Vocês percebem que a gente não cozinha esse trigo, tá? Mas vai ficar uma massa deliciosa. Essa é uma das formas de fazer coxinha, tá? Tem vários tipos de receitas aí no mercado, várias formas de fazer. Esse que eu tô ensinando é um de muitos dos jeitos de fazer a coxinha, mas fica maravilhoso também. Incorporamos todo o nosso trigo. Desculpa, todo não. Eu deixei um pouquinho de trigo, não foi tudo, porque aquelas 300 gramas era muito para dar o ponto da nossa massa, tá? Então você coloca umas 200 gramas, 250 gramas e deixa um pouquinho pra ir sovando e vendo o ponto da massa, tá? Então, sobrou um pouquinho, como vocês podem ver, e o ponto da massa já ficou ideal. Agora, com o auxílio de uma balancinha simplesinha de cozinha, nós vamos padronizar a nossa massa. Por quê? Essa receita, eu vou dar dica pra você vender e sair do sufoco financeiro, minha amiga. Vou pesar e fazer bolinhas
de 60 gramas, tá? Então, essas coxinhas de 60 gramas, vocês podem estar vendendo aí de porta em porta, aí a partir de R$2, R$2,50, R$2,80. Porque é uma coxinha pequena, não é uma coxinha grande, daquele tamanho de vitrine, tá? Se for tamanho de vitrine, aí você pode estar pesando a massa de 100 gramas. Já pesei todas as bolinhas padronizadas, tá? Que já é o certo pra você vender. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra rechear. Vou abrindo assim na mão, passo um pouquinho de trigo na mão, tá? Pra facilitar aí a modelagem. E a gente vai abrindo ela na palma da mão em formatinho de concha, tá? Assim como eu tô mostrando pra vocês. Vai apertando com os dedinhos, mãozinha bem higienizada. Se for fazer pra venda, use touca, use luva, tudo pra higiene. E eu tô usando uma colherzinha média, tá? Não é uma colher de sopa, pra poder padronizar também o recheio, pra você colocar a mesma quantidade de recheio. Então, pese a massa e use uma colher de um tamanho padrão pra você conseguir colocar a mesma quantidade de recheio em todas as coxinhas. E assim fica mais fácil pra você colocar tudo na ponta da caneta e poder repassar um valor exato para o seu cliente, tá? Se você for fazer uma coxinha com massa de 100 gramas e você vai colocar uma colher maior de recheio, eu sugiro a venda aí a partir de R$4, tá? Porque a coxinha vai levar óleo, que óleo tá bem caro. Você vai precisar de um isopor, você vai precisar de um papel alumínio para forrar o seu isopor. Você vai precisar comprar sachê de ketchup, maionese. Você vai precisar de um guardanapo para dar pro seu cliente. E você vai precisar também de saquinhos para salgado, né? Então, sai bem mais barato do que montar um negócio fixo, né? Vender na rua, mas tem gastos. Então, aqui para fritar, tem um óleo, né? Não tão quente. Tenho leite e tenho farinha de rosca para fritar a nossa coxinha. Vou passar no leite, em seguida vou passar na farinha de rosca. E a gente vai fritar no óleo, nem tão fervendo e nem frio, tá? É um óleo em temperatura média para dar certo a nossa coxinha. Então, essa é a diquinha para venda, tá? Essas pequenininhas vão pesar aí de total 70 a 75 gramas, tá? Essa que eu sugiro vocês venderem a partir de 2 a 2,80, que é um tamanhozinho legal. Se você não quiser vender de porta em porta na rua também, você pode comprar embalagem de isopor e plástico filme e congelar, fazer bandejinhas congeladas dessa coxinha. E aí você vai somar todos os gastos e vai fazer o teu preço aí de bandejinha. Você pode fazer menorzinha e vender por cento, congelado também só pra pessoa fritar na casa. Então, tem várias possibilidades de venda. Gente, é tudo muito baratinho. Se você tiver uma família grande ou quiser fazer uma grande quantidade para venda, é só ir dobrando essa receita, tá? E aí você vai usar 2 kg de mandioca, 1 kg de carne, já dá pra aumentar bastante a receita. A carne moída, ela rende bastante, hein? Aquelas 500 gramas, a gente nem vai precisar usar tudo pra essas coxinhas, tá? Ao total, pessoal, me renderam 16 coxinhas, tá? Pesando, padronizando o recheio. E elas ficaram aí com cerca de 75 gramas no total, que foi o peso delas. E agora a gente vai fritar, tá? Se você tiver uma fritadeira, maravilha. E o certo do óleo também é colocar bastante óleo até que cubra toda a coxinha, tá? Aí eu acabei não cobrindo tudo, mas eu fui jogando óleo com muito cuidado pra não se queimar, pra não espirrar, com a espátula. E aí a gente vai virando até fritar todos os ladinhos
e a gente retira, passa para uma vasilha com papel toalha ou guardanapo pra ir escorrendo essa gordura aí, tá? Sempre antes de colocar na tua vasilha de plástico para vender ou no seu isopor, sempre deixa num papel bem sequinho, troca o papel umas 2 vezes para ela ficar bem sequinho, tá? Para não dar escorrendo óleo pro seu cliente. E assim ficaram nossas lindas coxinhas, super cheirosas. Dá um trabalhinho para fazer a massa? Dá, gente, não vou mentir. Mas vale muito a pena, porque o sabor da coxinha é delicioso. E você pode inovar nos recheios também, tá? Tem várias possibilidades. Frango com palmito, frango com catupiry, e aí vai, gente. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixe o seu like. Um beijo no coração e até o próximo.